A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre 5 ensinamentos que a Bíblia traz sobre o inferno. Em Mateus capítulo 5, verso 29 e 30 diz o seguinte: Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se percam os teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Ninguém mais fala sobre o inferno. Esta é uma realidade. Os púlpitos se calaram diante dessa doutrina e muitos sequer acreditam nesse tipo de ensino. No entanto, nenhuma atitude humana pode desfazer a realidade eterna. Foi um grande pregador do século XIX, Thomas de Whittalmage, quem disse: o inferno é a mais alta recompensa que Satanás pode dar a alguém por ser um servo seu. Pense sobre isso. Nos dias de hoje, o termo inferno é tratado como algo distante, às vezes até como uma brincadeira. As pessoas seguidamente mandam umas às outras para o inferno sem pensar o quão trágico é o que estão falando. O triste nesta situação é que muitos cristãos sequer dão valor às Escrituras e, por conseguinte, não percebem que estão indo na direção errada e prontos a irem para o inferno. A origem do termo inferno vem do latim infernum, que significa as profundezas ou o mundo inferior. Alguns ensinamentos sobre o inferno que a palavra de Deus nos mostra. Primeiro, o inferno é eterno. Pessoas que morreram há 1000 anos sem aceitar a Jesus Cristo como Salvador estão lá. E ficarão lá por mais 1000 anos. Estarão ainda lá daqui 1 milhão de anos. A Bíblia, quando usa o termo eterno, se refere para todo sempre, sem fim, eterno. Nós temos problemas com a nossa mente para entender isso, pois sempre pensamos em termos terrenos. Pois quase tudo aqui é temporal. Neste mundo, quase tudo é passageiro. Tudo tem um tempo, um começo, um início, um fim. Mas quando a Bíblia fala de eternidade, está dizendo que nunca mais vai mudar. Daqui a 10.000 anos, todos nós estaremos vivos. Daqui a 1 milhão de anos, ainda estaremos vivos. Daqui a 1 trilhão de anos, ainda estaremos vivos. É sem fim, é eterno. E tudo depende de nosso pequeno espaço de tempo nesta vida para fazermos uma decisão sobre a nossa eternidade. Muitos pregam e ensinam sobre o purgatório, mas isso não existe. Biblicamente não existe. Tampouco existe reencarnação como outros ensinam. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, e assim como aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. O inferno tem as qualidades da eternidade. A maior dificuldade para o ser humano entender é porque o homem que não aceitou a Cristo como Salvador acaba indo para o inferno. O que precisa ser entendido aqui é o fato da troca de dono que aconteceu no Jardim do Éden. Adão trocou de dono. Deus deixou de ser seu senhor e Satanás passou a ser o seu dono. Jesus disse aos fariseus em João 8:44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele, em Satanás, não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Muita gente neste mundo, é triste dizer, é filho do diabo. Podem dizer que são filhos de Deus, mas não são. São filhos do diabo, filhos das trevas, filhos de Satanás. Você pode ser uma criatura de Deus e ser um filho do diabo. Veja as obras que praticam e também os frutos que deixam como exemplo para as gerações. O segundo ensinamento a respeito do inferno é que o inferno é um lugar de dor e sofrimento. Em Lucas 16, Jesus fala do homem rico e de Lázaro. Aquele homem não foi para o inferno por ser rico, mas porque desprezou a Deus. Essa passagem não é uma parábola, mas um acontecimento que se deu naqueles dias. Respeito a opinião de outros teólogos, de outros pensadores, de outros ministros, mas creio pelo fato de Jesus mencionar nomes
que torna esta passagem muito mais do que uma parábola, e sim um acontecimento que se deu naqueles dias. Lucas 16, 23 e 24 diz: No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O inferno é um lugar de tormentos. A dor será eterna. Os judeus veem de forma muito clara o abismo que separa o seio de Abraão, que hoje é o paraíso, do Hades, o lugar de tormento. Essa passagem para eles trouxe um grande impacto naqueles dias, pois Jesus relatava algo que tinha conhecimento e que havia acontecido. Certo pastor, depois de vários dias em oração e jejum, Deus o arrebatou e ele se viu no inferno, sendo acompanhado por um anjo. Em determinado lugar por onde passaram, ele pôde ver pessoas puxando outras de dentro de um lago, e puxavam pelos cabelos e olhavam, e então deixavam e elas voltarem para o lago. Então ele perguntou ao anjo o que aquilo significava, por que as pessoas estavam fazendo aquilo. E o anjo disse: eles estão procurando os pregadores, pastores, obreiros que disseram que eles estavam bem com Deus, quando não estavam. Pense nisso. O inferno está cheio de pessoas das mais diversas denominações. Tem muita gente da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, tem gente da Assembleia de Deus, Igreja de Deus, Nazarenos, Congregação Cristã, Universal do Reino de Deus, Quadrangular, Brasil para Cristo, Mundial do Reino de Deus, da Graça de Deus, presbiterianos, batistas, metodistas, luteranos, Maranata e tantos outros. Assim como de todas as demais religiões, estão agora, mesmo neste instante no inferno, se lembrando dos erros e de suas oportunidades perdidas. Isso é triste. Terceiro ensinamento: no inferno as pessoas vão lembrar das oportunidades perdidas. Sim, o inferno é um lugar de se lembrar das oportunidades perdidas. As pessoas que estão lá, muitas delas estão se lembrando das vezes que ouviram o evangelho sendo pregado, mas viraram as costas para Deus. Tem pessoas que estão lá porque distorceram a verdade do evangelho. Outros, além de distorcer, levaram mais almas a perecerem sem Deus. Em Lucas 16, 27 e 28, diz o seguinte: então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ele sabia do seu passado e lembrava de tudo. O quarto ensinamento: o inferno é um lugar de desejos não satisfeitos. O homem rico clamou: traga-me água e molhe a minha língua, por favor. Por que alguém vai para o inferno? Precisamos entender que todo ato humano é julgado. Esse ato pode ser algo que você fez ou pensou. Tudo está sendo registrado nos livros. Cada palavra dita, cada pensamento feito, cada atitude, tudo está sendo registrado nos livros das obras e feitos dos homens. Quando alguém aceita Cristo havendo arrependimento, a vida regressa desta pessoa é perdoada. Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Dali para frente, todo pecado e erro precisam ser confessados e serão perdoados, conforme 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se não houver arrependimento, não haverá perdão. E não tendo perdão, está em pecado, e estando em pecado, está sob condenação, e esta condenação levará ao inferno. No entanto, se houver arrependimento, e por conseguinte perdão divino, o processo é invertido, e você está livre da condenação do pecado, e por conseguinte, não irá para o inferno. E o quinto e último ensinamento a respeito do inferno: o inferno não foi feito para os homens. Ele foi feito para Satanás, seus anjos e seus demônios. Mas, infelizmente, os homens, por negarem a Deus, estão indo para lá aos milhões. Ninguém vai para o inferno pelo que faz. Ele vai para o inferno pelo que ele é.
O seu estado de pecadores distante de Deus é o que o condena ao inferno. Deus ama este mundo conforme nos diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para ser a única porta de salvação, conforme pregou o apóstolo Pedro e registrado em Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Deus. Paulo a Timóteo afirma em 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Você que está assistindo esta mensagem, ouvindo ela, porque Deus tem te dado ainda, é porque Deus ainda tem te dado alguma oportunidade de o conhecer, e conhecer a Cristo e não ir para o inferno. A escolha é sua. Você decide a quem quer seguir, a Deus ou Satanás, ao Deus deste mundo ou ao Deus eterno. Eu rogo a Deus que o Espírito Santo toque em seu coração para que você faça a escolha correta e jamais vá para o inferno. Que Deus te abençoe.